na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Porque a palavra do Senhor diz que agindo Ele, quem impedirá? Ele já tem um plano para nossas vidas, Ele já tem um propósito para nossas vidas. Propósito de salvação para nossas vidas. Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus por tudo, né? Eu agradeço a Deus por cada louvor, por cada palavra que Ele ministrou nos nossos corações. Esta tarde, tudo foi feito conforme a vontade do Senhor. E nós precisamos estar agradecidos. Porque não foi feita a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Como diz na sua palavra, como nós oramos no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Eu gostaria de convidar os evangelistas, né, as missionárias que estão aqui, porque tem bastante. E vamos fazer mais uns 5, 10 minutinhos de oração enquanto o palestrante chega, juntamente com os outros irmãos. Nós estamos já nos preparando para a palestra, amém? Porque o Senhor Ele já falou conosco e tenho certeza que Ele continuará falando. Todos nós vamos orar, amém? Os jovens, os evangelistas, os missionários, todos juntos, né? Uma oração com ação de graças ao nosso Deus, porque Ele já se fez presente aqui neste lugar e continuará presente no meio de nós, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Vamos fazer um ciclo de oração, pegar a mão do nosso irmão, da nossa irmã e vamos orar ao Senhor. Acho que é bom a gente ficar embaixo. Conseguimos pegar a mão de todo mundo. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos segurar a mão do nosso irmão. E aí vai passando o microfone, tá? Vai passando sucessivamente. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos fazer essa oração especial agora. A nós entregar esse culto de missão, entregar esse evangelismo. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, diante da tua presença, Pai celestial, Deus da glória. Meu Deus, a ti, Senhor, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, crendo, acreditando. Ó meu Deus amado, Pai, diante da tua benevolência, Espírito Santo, é no nome de Jesus Cristo, Pai querido, abençoa, Deus da glória, Pai, sobre a vida do teu filho, meu Deus amado. Oh, Jesus, usa, ó Deus, diante de ti, com a tua graça, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Vai,
aí e voltar? 3 minutinhos? Né? E o Daniel, então, era para nós começarmos às 16 horas, né? Então nós vamos pedir aqui, vamos tirar 10 minutos para o Daniel e pedir 10 minutos para o pastor Gênesis. Em vez de começar o culto 18 horas, 18 e 10, o senhor nos permite? O Daniel já chegou ali, não é? Então nós vamos estar já convidando o Daniel para cá. Glória a Deus. Esse que vai precisar esqueci a cara lá em cima. Pode ficar? Você prefere aí? Aqui mesmo, pastor. Bom, é possível tirar o tripé aí? Tira o tripé. Se não for, deixa. Tira o tripé. Tira. Glória a Deus. Então vamos usar uma coisa convida, né? Fica melhor para o senhor. Deus, glória. Deus Santo, aleluia. Queridos, então é uma palestra sobre missões e evangelismo. E eu não sei quem falou para vocês que não pode citar nesses nomes aqui na frente, não. Chega Alex, Jairus, Alexandre, só não sei quem é que qual dos nomes, e Marcel. Mais para frente, os irmãos ali de trás vem para cá. Cita aqui, ó. Só chegar aqui pertinho do Daniel, que ele fala bem baixo, e vocês não vão ouvir. Todo mundo aqui para frente, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Ali, fica aqui mais perto do Daniel, ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, vai ser uma bênção do nome de Jesus. E eu creio que você tenha que edificado em nome do Senhor, tá bom? Então, vou passar para o nosso querido pastor Gênesis e vai estar entregando o Daniel nas mãos do Senhor. Pode ser, irmãos. Amém. Verdade, sejam bem-vindos todos, não é? Vocês são valentes mesmo, né? E nós estamos cumprindo uma missão dada por Deus, não é? De tudo que a igreja tem que fazer, a missão que Jesus deu está aqui. No livro de Mateus 28, 18 a 20, que diz: e chegando Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, estamos nos preparando para um pouco falar sobre evangelismo e missões. Há um corinho que diz assim: missões está no coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Daniel falar, e ele está com toda a liberdade. Não precisa se preocupar com o tempo, não, que hoje o dia é vosso, não é? A hora que o culto vai começar, a hora que vai terminar, o pastor José permanece, me parece que veio para ficar, né? Vou ficar. Então, estamos juntos aqui. Fiquei muito alegre, porque estou nessa igreja há 36 anos. E quando eu cheguei aqui, eu disse: eu não posso ficar, porque eu sou missionário. Eu estava viajando, eu e Márcia, dormíamos no carro, porque não dava tempo para dormir dentro de casa, a gente tinha que estar viajando. E eu disse: não tenho condições. E os irmãos disseram: mas a igreja escolheu o Senhor. Glória a Deus. E eu disse: mas eu não posso ficar. E lutei para não ficar. E Deus disse: fica aí. Quando a hora se vem no alto, nós só podemos dizer: assim seja. Então estamos louvados do Senhor. Então vocês estão fazendo o trabalho no coração desse velho. Hoje já estou mais local, né? Mas rodei esse país, atravessei fronteiras. Chegava numa viagem fazer 6.000 quilômetros. No dia que nós saímos daqui, eu falei: Márcia, olha o velocímetro. Quando nós voltamos, nós tínhamos andado 6.000 quilômetros. Nós saímos daqui, fomos para o Rio, do Rio fomos para Minas, de Minas fomos para o governador Valadares, fomos para a Vitória da Conquista, depois dormimos lá em Rafael Jambeira, amanhecemos, fomos para Pernambuco, Piauí,
Antes só. E depois começamos a voltar. Quando fomos olhar, 6.000 quilômetros. Então vocês estão fazendo um trabalho no coração desse pequeno servo aqui, que já não pode acompanhar vocês na mesma velocidade. Mas é isso mesmo, né? A gente vai ficando para trás, não, né? Mas vai ficando mais cansado e Deus levanta essa juventude que com certeza vai continuar o trabalho que nós. Deus, o Pai Celeste. Daniel, Pai Celeste, aqui está o Pai Certo, que o instrumento tem usado nesses encontros evangelísticos, nós temos acompanhado mesmo à distância e visto trabalhar de Deus, porque o Senhor que trabalha, mas Ele sempre tem aquela palavra, isso lá em Isaías capítulo 6, quem ali por nós? Isaías pôde dizer, eis-me aqui, envia-me. Agora abençoa o teu servo nessa palestra, ele está nas tuas mãos, Pai, e é o teu Espírito que é o nosso paráclito divino, é o teu Espírito que é a nossa força, aquela virtude que viria e que vem sobre nós e nos impulsiona a fazer o teu trabalho. Abençoa o teu servo, abençoe toda essa equipe que está aqui, Pai, que tem estado nas tuas mãos para fazer o teu trabalho. É o que nós oramos com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Salve, irmãos, na paz de Jesus. Amém! Bom, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para os irmãos pelo atraso, tá? Só Deus sabe o que aconteceu. Eu queria estar aqui no evangelismo mais cedo também, né? Mas, enfim, aconteceu muita coisa aí, a chuva também junta, né? Mas graças a Deus a gente está aqui para honra e glória do nosso Deus, né, irmãos? Irmãos, eu estou até um pouco constrangido, né, de estar no meio desses homens de Deus, que com certeza tem muito mais a falar do que eu, né? Mas eu, dentro das minhas limitações, um pouco mais tempo, eu vou tentar repartir o pão aqui com os irmãos e com certeza ora aí para que Deus continue falando aí aos nossos corações, amém? Amém. Bom, o tema hoje, irmãos, tema um tanto diferente do que eu estou acostumado, né, a ministrar, geralmente é mais voltado ali para conteúdo bíblico, teológico mesmo. Mas missões é um tema, irmãos, que ele não é menos importante do que qualquer outro. Na verdade, ele é até um pouco mais importante do que tudo aquilo que nós conhecemos. Porque missões é a prática da vida, na verdade, né? Se a gente não entender a missão, o propósito da igreja, a gente vai estar meio que, né, sem direção enquanto aqui. Então, eu convido os irmãos a pensar, a refletir em tudo isso que vai ser dito aqui. E mais uma coisa também, eu vou pedir aos irmãos que sempre que possível, que estejam participando também, que não me deixem falar sozinho, senão eu vou até meia-noite, amém? Então pode me interromper quando for necessário, quiser perguntar, acrescentar alguma coisa, contar uma experiência, fiquem na liberdade dos irmãos, tá bom? Amém? Então conto com o apoio aí dos irmãos, tá bom? Então, já para iniciar aqui, vamos ver se funciona mesmo. O que os irmãos acham de missão? Porque a gente ouve essa palavra desde pequeno, né? Eu queria umas 2, 3 pessoas, pelo menos, para a gente começar aqui a refletir sobre isso. O que os irmãos conseguem entender sobre missão? O que é missão? Não apenas na igreja, mas de uma forma geral. O que os irmãos conseguem entender? Amém? Podem falar, irmãos, um de cada vez, tá? Fazer aquilo que foi ordenado. Amém. Mais alguém? Missão? Podem falar, irmãos, não ficar com medo não, não fiquem envergonhados não, porque eu sei que tem muita gente aí querendo falar. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Missão é um objetivo. É o quê? Objetivo. Objetivo? Legal. Qual a sua prima Tessa? Um exemplo mais clássico, provavelmente, da Bíblia, é Atos 13, 1, 2 e 3. Uma igreja que tinha doutores, tinha profetas, tinha vários judeus, e num certo dia estava orando e jejuando. O Espírito Santo disse: separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aí criou a igreja concordando com as mãos e há uma missão que todos conhecemos, que é a pregação da palavra com vários lugares. Agora pode falar. Eu sei que de algum modo toda missão tem uma recompensa. Amém, louvado seja Deus. Tá, pode passar mais um, irmão? Eu separei aqui algumas definições para a gente começar a meditar primeiro sobre a ideia do que é missão. A etimologia da palavra missões, né, a raiz da palavra em si, ela vem do latim, ali os irmãos podem acompanhar.
né? Vem do latim a palavra missionis, né? A ação de enviar, remessa ou missão, né? Mas o que isso significa? O que isso serve? O que isso nos ajuda a entender o que é missão? Missão é basicamente, irmãos, quando nós enviamos algo, né? Nós enviamos algo que nós conhecemos como algo certo. Então tem um objetivo, um propósito, uma destinação certa, né? Então quando nós estamos falando de missão, né, não apenas na igreja, mas de uma forma geral, missão é um propósito, né? É um algo, é algo que tem um destino específico e ele é enviado ali para cumprir, né? Tem bastante jovem aqui, então com certeza, né? Ou até mesmo os adultos, geralmente, né, para distrair um pouco voltando no ônibus, baixa ali um joguinho, né, para passar o tempo às vezes, né? Mas sempre que, até mesmo nesses jogos, a gente pode ver que é muito usado esse sentido, né? Missão. Por quê? Porque missão é aquilo que dá sentido, né? Um jogo, né, utilizando essa palavra, ainda que seja um pouco superficial, é aquilo que aquilo que traz sentido para aquela pessoa, para aquele trabalho como um todo, né? Quando a gente está falando da igreja, obviamente, a missão é aquilo que dá propósito a ela. Os irmãos conseguem imaginar uma igreja que não tem como objetivo alcançar almas lá fora? Que não tem como objetivo anunciar, né, a grandeza de Deus? Né, que não tem como objetivo buscar pregar, anunciar a liberdade aos cativos? Né? Seria uma igreja que não teria sentido, que não teria essência, né, que não teria esse brilho, esse fulgor. Né? Por conta disso, a gente pode entender que a missão é aquilo que dá sentido para a igreja. Sem esse sentido, a igreja, obviamente, ela não tem a sua eficácia enquanto aqui na terra. Mas além dessas coisas também, nós podemos utilizar outros sentidos para tentar entender ou compreender um pouquinho mais o sentido de missão. Obviamente, a maioria dos irmãos aqui trabalham em empresas, né? E as empresas têm uma coisa interessante, que elas trabalham com missão, valores, visão e valores, né? E os irmãos podem até conhecer ali de qual, provavelmente, alguma das suas, mas se os irmãos forem se atentar bem, quando uma empresa, ela, na sua criação, no seu desenvolvimento, ela acaba traçando ali a sua missão, a sua visão e seus valores, os irmãos vão perceber que essa empresa, ela tem que caminhar também com aquele propósito, né? Não importa qual que é o ramo, não importa se é indústria, se é comércio, a empresa, ela vai caminhar, pelo menos em tese, né, direcionada pela sua missão, pela sua visão e pelos seus valores, né? Mas existe mais uma definição aqui que eu quero compartilhar e enfatizar com os irmãos. Pode passar mais um, por favor? Eu estava conversando com um primo meu, né, que ele trabalha no exército, e geralmente, né, eu conversando com ele, convidava ele para sair, e ele costumava falar muito, né? Não, hoje eu estou de missão. Hoje eu estou de missão e tal. E esses dias eu perguntei para ele, mas o que você entende por missão? O que é missão? Né? E ele me disse uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele basicamente falou assim, é uma tarefa que tem que ser cumprida a qualquer custo. E ele foi um pouco mais. Eu perguntei, mas o que acontece se não cumprir essa missão? E ele respondeu que basicamente o descumprimento dessa ordem de missão, né, no exército, né, incorre crime militar, né, podendo levar ali a cadeia ou a processo administrativo. Então os irmãos percebem, né, nós sabemos que o exército é bem rígido nas suas instituições, né, ele pega mesmo ali, né, a obediência, a disciplina, a hierarquia e todas as coisas mais. Mas nós sabemos também, irmãos, que o nosso Deus ele é exigente. O nosso Deus ele não gosta das coisas de qualquer forma, né? E ele nos deu uma missão específica. E é justamente por isso que nós precisamos, né, atentar ali com calma a missão que nos está proposta, aquilo que está entregue nas nossas mãos e buscar da melhor forma cumprir ela, né? Porque, de fato, negligenciarmos o nosso chamado e a nossa missão, né, pode ocasionar ali danos muito graves, inimagináveis, né? Ficou confuso aqui, irmãos? Alguma coisa? Querem perguntar? Não? Amém. Pode passar, irmãos, por favor. Tá, e aí, em meio a tudo isso, qual que é a relação de missão com a igreja? Né? Pode passar mais um, por favor, também. Nós sabemos que, quando nós estamos falando sobre missão, o pastor Gênesis ali já deu o texto básico, né, Mateus 28, 19, quando nós estamos falando em missões, né, na igreja, existem 3 pontos, basicamente, que não podem ser deixados de lado. O primeiro dele é que, sempre que nós ouvimos Cristo nos exortar, né, nos enviar ali e nos entregar ali a nossa missão, é sempre uma ordenança. Então o primeiro ponto é sempre que é algo imperativo,
né? Não é uma sugestão, não é uma recomendação, é um mandamento de fato, né? Vocês vão, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Não é algo que pode ser, vou deixar para lá, né? É algo que de fato nós estamos aqui justamente com esse propósito, né? O nosso comandante nos deu a ordem, ide e levar o Evangelho a toda a criatura. Então o primeiro ponto que eu quis enfatizar é esse, ele é imperativo, é um mandamento. O segundo ponto é que ele é intransferível. Isso é, nós não podemos entregar a responsabilidade que é da igreja para uma ONG, para um país, para uma nação, para um representante, para um governante ou para qualquer outra pessoa. Porque essa missão é intransferível. A igreja é quem possui o poder, a autoridade e a capacidade de cumprir ela. Ninguém mais pode ter, nenhuma empresa, né, nenhuma organização, nada. A igreja é a única pessoa a mais adequada e a mais capacitada ali, até porque ela foi levantada ali, capacitada justamente com esse propósito. Mas também o terceiro ponto, irmãos, e mais importante, é que missão é inadiável. Isso quer dizer que quando nós falamos de missões, nós não podemos pensar, né, e nós precisamos ter o cuidado de não fazer essas coisas, de deixar as coisas para amanhã, né? Porque é algo que é inadiável. Nós precisamos, né, como diz aí um pregador conhecido, nós precisamos ganhar essa geração nessa geração. Até porque nós não sabemos se haverá tempo, né, para correr atrás dessas coisas no dia de amanhã, né, porque isso pode raiar a qualquer momento, né? Então, por conta disso, nós precisamos ter esse entendimento e viver, buscar cumprir isso ainda hoje, no dia de hoje, né? Buscar alcançar aqueles que estão ao nosso redor, utilizar as ferramentas que nós temos em nossas mãos, né? E não é necessário nós almejarmos sermos grandes evangelistas, grandes mestres, grandes professores ou qualquer outra coisa, né? Nas coisas mais sutis, né? As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, mesmo sem muitas vezes nós percebermos, elas estão ali aguardando uma palavra nossa, né? Uma atitude de misericórdia, de bondade ali, para entender, né, que Deus de alguma forma também ali tem um compromisso com ela, né, quer tocar ela, quer impactar ela de alguma forma, né? Então, por conta disso, a missão ela é imperativa, né, é um mandamento, ela é intransferível e ela é também inadiável, né? Nós não podemos ali deixar para o dia de amanhã. Quanto a isso ainda, irmãos, quando a gente fala sobre inadiável, o apóstolo Paulo ele falou algo muito interessante em 1 Coríntios 15, 34, eu vou ler rapidamente. 1 Coríntios 15, no verso 34, exortando aquela igreja, ele fala assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. É uma exortação dura, né, irmãos? Né? Ainda mais vindo do apóstolo Paulo, né? Mas é algo que obviamente também serve para os nossos dias, né? Nós irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes nós chegamos ao falso entendimento, né? Que muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso lado e fala: pessoal, todo mundo já conhece a palavra, né? Os irmãos acabaram de voltar do evangelismo. Quantas vezes nós estamos evangelizando uma pessoa e a pessoa: não, eu conheço, não, é isso mesmo, né? Não é? Ontem a gente, graças a Deus, teve evangelismo ali também, e eu cheguei a comentar ali com o pessoal ali que estava próximo numa mesa, comecei a falar da palavra para eles, e eles: não, é isso que você tem que fazer isso aí mesmo, né? Então a gente olha assim e fala: esse cara aqui, quase que eu chamo ele de irmão, né? Mas a gente sabe que esse evangelho, que muitas vezes as pessoas pensam conhecer, é algo muito superficial, né? É algo que não tem poder para transformar a vida deles. Porque Deus, obviamente, exige mais do que apenas conhecer, né? Porque o crer, até os demônios creem, né? Eles estremecem, né? Mas, obviamente, é necessário muito mais do que isso, né? Pode passar mais um, por favor. Então, a gente pode levantar essa seguinte indagação, né? Essa missão, os irmãos acham que ela está perto de se completar, de se concluir? Os irmãos acham que falta muito, falta pouco? Uns acham que o mundo ali, né, alguns creem, né, eu procurei na revista do pastor Gênesis para não cometer o erro, né, de escatologia, porque alguns creem, né, que o fim não virá enquanto o evangelho ser pregado em todo o mundo, né? Mas obviamente nós podemos levantar essa indagação: será que falta muito ainda para nós levarmos o evangelho, né? Visto que em boa parte hoje no Brasil principalmente, né, se tornou algo tão cultural, algo tão normal, né, ver os artistas
ver cantores, né, que cantam músicas seculares, que fazem coisas tão erradas, né, mas ali com um negócio de Jesus, né, pulseira de Jesus e tal, porque a gente se questiona muitas vezes, né? Será que falta tanta coisa assim? Eu trouxe alguns gráficos aqui, irmãos, e eu quero meditar em alguns pontos com os irmãos, para a gente fazer uma reflexão. Perceba, irmãos, o estado missionário do Brasil como um todo, esse é o primeiro mesmo? Esse é o primeiro, né? Certo. Eu trouxe alguns gráficos aqui para a gente ter um pouquinho da ideia do que acontece. Esse é um gráfico basicamente da distribuição missionária, tá? Eu entrei em um site de missões mesmo, né? E eles disponibilizaram algumas informações e eu fiz esses gráficos aqui para a nossa reflexão. Se vocês percebam bem que essa parte azul do gráfico, essa parte maior, que representa cerca de 90% do total dos nossos missionários, né, em geral do mundo, eles são direcionados a um mundo cristão, a um mundo que já conhece a palavra, né, a um mundo que em boa parte já é evangélico em algum sentido, né. Essa parte laranja do gráfico, que representa ali 9%, são os missionários que se encontram no cristão, porém evangelizados. São os missionários que se encontram em países que não têm sua totalidade, que não são em sua totalidade cristãos, mas já conhecem ali, em alguma medida o cristianismo. E o amarelo, irmãos, minúscula, são os missionários que se encontram em um mundo não evangelizado. São os missionários que se encontram em um mundo que não conhecem a Deus, ou que tem algum tipo de dificuldade, seja por tipo de perseguição, seja por barreira mesmo religiosa, né, como é o caso da China e de outros países do Oriente Médio. Mas irmãos, percebam que a quantidade de missionários voltados a alcançar aqueles que não conhecem de fato o Evangelho são muito pouco por muitos motivos, né? Mas o próximo gráfico, irmãos, pode passar, por favor. Nesse segundo gráfico, a gente pode ter uma perspectiva um pouco mais interna do Brasil, né? Para não precisar ir tão longe assim. No Brasil, a gente tem cerca de 224 tribos conhecidas, tá, irmãos? Eles acreditam que tem muito mais desconhecidas, né? Mas, dessas 224 tribos indígenas, né, que são basicamente vizinhas aqui nossa, 56%, que é essa parte amarela do gráfico, são índios que não foram alcançados, irmãos. Que por algum motivo o Evangelho ainda não chegou até lá, né? E percebam que existem muitas barreiras também, inclusive até o governo às vezes acaba dificultando, né? Algumas ONGs também acreditam que os índios, certos índios, eles não podem misturar a sua cultura porque vão perder a sua identidade e tudo mais, e que por esse motivo eles acabam ali impondo dificuldades para os missionários ali adentrar, né? Mas irmãos, percebam que a gente não precisa ir tão longe para entender que existem muitas pessoas próximas a nós que ainda precisam conhecer o Evangelho, que precisam ter esse acesso, né? Pode passar mais um gráfico. Tá, eu acho que ficou um gráfico aí, mas tudo bem. Aqui, irmãos, eu fiz questão de enfatizar aqui uma informação que eu peguei nesse site também, que 42% da população mundial ela é considerada não alcançada. E eu vou explicar o que é não alcançada. Aqui, não alcançada é um termo que esse grupo, né, essa ONG dos missionários, ela usa para destacar um país, um grupo, um povo, uma nação que tem menos de 2% do seu povo cristão. Eles acreditam que um povo, uma nação que tem menos de 2% de cristãos, ela não é autossuficiente para autoproclamar o Evangelho de Deus ali dentro. Então os irmãos percebam que 42%, irmãos, é um pouco menos da metade, né? Então, nesse sentido, existe muito ainda que ao Evangelho avançar, né? Então, tendo isso em mente, nós podemos perceber que muitas vezes nós temos a falsa percepção, por conta do bairro que a gente mora, do país que a gente mora, né? Que as coisas estão bem avançadas, né? Que todo mundo já conhece. Mas a verdade é que se a gente abrir, né, a janela, olhar lá para fora, existe muito ainda, irmãos, o que se alcançar, né? Pode passar mais um, por favor. Certo? Mas, quando nós falamos sobre missões, irmãos, nós... pode voltar um, por favor. Aí. Quando a gente fala sobre missões,
pode ser algo um tanto complexo para certas pessoas, né? Porque a primeira coisa que talvez venha em mente quando a gente fala sobre missões é justamente essa pessoa, né, que deixa a sua casa, né, que deixa ali o seu lugar, o seu conforto, a sua comodidade e é enviada ali para a África, né, para Bolívia, Argentina ou qualquer outro lugar, né? Mas a missão ela não se resume a isso, né? Nós podemos, na verdade, nós devemos cumprir a missão dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, né? A gente vai dar uma olhada muito no que a gente vai ver aqui, mas os irmãos percebam que desde a nossa criança, desde a nossa meninice, né, nós ouvimos que há 3 formas de fazer missões. Quais são elas, irmãos? Indo orando, ou contribuindo, certo? Certo. E é exatamente essa forma, irmãos, que a gente pode passar mais um. A grande questão aqui, irmãos, é que, eu não sei se os irmãos têm a mesma percepção que eu, mas quando eu ouço isso, nós temos 3 formas de fazer missão: ou indo, ou orando, ou contribuindo. É assim mesmo que os irmãos ouvem? Né? Eu às vezes fico me questionando, né? Porque aparentemente nós queremos não deixar tanto a nossa comodidade. Não sei se os irmãos vão conseguir entender isso, eu vou tentar ser o mais claro possível, né? Mas a nossa missão, obviamente, ela dá um peso sobre aquilo que nós conhecemos do Evangelho, né? Mas eu creio que não é apenas nós escolhermos ou eu vou, ou eu contribuo, né? Ou eu oro. Porque eu creio que seria bem mais aproveitável se a gente pensasse de uma forma diferente. A gente poderia aqui dizer que há 3 formas de fazer missão: é indo, é orando e também contribuindo, né? Porque às vezes a gente escolhe um, né? Porque não, como se fosse um cardápio, né? Mas nós vamos perceber que o ir, ele não se resume, né, como a gente está dizendo, em ser enviado para fora. Porque o ir, ele é também o cumprir com aqueles que estão dentro das nossas limitações. Você não precisa ir para outro país para anunciar o Evangelho. Existem pessoas na nossa escola, no nosso trabalho, né, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na padaria que a gente vai comprar pão, né, que ela também ali necessita estar pronta ali ao ouvir a nossa palavra, né? Então, por isso, obviamente, a gente pode também pensar dessa forma também, né? Pode passar mais um, por favor? Certo? Mais um. Então, como que a gente consegue entender essa parte? Indo, né? Eu separei uma passagem aqui que eu gosto muito, irmãos, e os irmãos vão entender por quê. Porque quando a gente fala sobre ir, né, a gente está falando sobre isso, obviamente, sobre romper as nossas limitações e anunciar o Evangelho lá fora. Mas há um texto que ele fala sobre missões de uma forma mais direta, talvez, né? Esses dias um recém-convertido ali de Guarulhos, né, que os irmãos conhecem, mas não vou falar o nome dele, me chegou e me perguntou, né, tá, Daniel, eu aceitei a Cristo, eu retornei a Cristo, né, graças a Deus, mas e agora, o que eu faço? Né? E deve ser algo que o recém-convertido deve, de fato, se questionar, deve buscar, né? Tá, Deus me salvou, mas para quê? Né? E percebam o que 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, irmãos, ele diz, o apóstolo Pedro, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Eu amo esse texto porque ele é bem específico. Cristo, ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos atraiu, mas foi com um propósito, para que anuncieis, né? Então está implícito no texto a nossa função, a nossa missão, né? Quando Cristo ele chama um povo para si, ele tem um objetivo certo, é fazer com que aquele povo seja diferente e revele ao mundo uma nova forma de viver, né? Não mais voltado para as suas próprias concupiscências, não mais voltado aos deleites da carne, mas voltado para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele cita essa passagem, que ele está se referindo, irmãos, a uma passagem lá de Deuteronômio, né? Ou de Êxodo, se eu não me engano, não me falha a memória, mas ele está fazendo uma citação do momento em que Deus ele tira o seu povo ali do Egito, né? Ele concede a lei ali e ele dirige essas palavras para o povo Israel, o povo judeu naquela época, né? Olha, eu chamei vocês, eu transformei vocês em nação para que vocês pudessem testemunhar aos povos aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, né? E aquilo que vocês devem ser, né? Então na missão a gente encontra também isso, irmãos. Existem muitas pessoas que vivem conforme a sua própria vontade, né? A Bíblia fala que
aos homens, os homens pensam que todos os caminhos levam a... Enfim, perdão, irmãos, eu acabei esquecendo, passagem. Mas existem caminhos que ao homem parece certo, mas o fim deles é a morte. Essa é a passagem, amém? Mas a gente sabe que Cristo ele vem justamente com esse propósito, né? De fazer o mundo ver que não, esses caminhos que parecem certos para o homem, eles não são corretos, né? Que eles precisam ali retornarem e terem uma nova visão, né? Quando a gente fala sobre ser enviado, o próprio Cristo ele deixou uma palavra bem direta também em João 20:21, né? Quando ele diz: faça seja convosco assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós, né? Se dirigindo a todos os apóstolos ali e também consequentemente a cada um de nós, né? Pode passar mais um, por favor. A segunda forma de fazer missão, obviamente, é a oração. A gente sabe que só o dinheiro por si só ele não tem a capacidade, né, de fazer prosperar o ministério, né? Só o conhecimento não tem a capacidade de fazer prosperar o ministério de missionário, e que obviamente por isso nós precisamos dirigir as nossas orações àqueles que estão lá onde nós não podemos ir, né? Enfrentando coisas, aflições, provações, né? Necessidades muitas vezes, né? E nós obviamente precisamos zelar para os nossos missionários e dirigir a eles as nossas orações, né? Os nossos irmãos missionários necessitam das nossas constantes orações. As lutas e dificuldades que eles enfrentam para que o Evangelho alcance aqueles povos são inúmeras e indescritíveis. Orar por eles é cuidar para que a graça de Deus os fortaleça e que não falte nada necessário para que o ministério deles seja cumprido onde quer que estejam, né, irmãos? A oração a eles, obviamente, também é uma forma de empatia por eles, né? A gente sabe que não é qualquer uma pessoa que vai para lá, né? As pessoas elas precisam ali ter muita graça mesmo, né, da parte de Deus para se envolver num trabalho ali tão prazeroso e tão gratificante quanto as missões, né? Pode passar mais um, por favor. E a terceira, irmãos, obviamente que é contribuindo, né? Tem uma palavra também que sempre que eu penso em contribuição para missões, eu me lembro dessa palavra, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 7, né? O apóstolo Paulo, ele diz: quem jamais milita à sua própria custa, né? E os irmãos percebam bem a importância, né, do nosso gesto de contribuição, né? Ainda trazendo essa imagem, né, de exército, né, de soldado que é enviado para o campo de batalha. Os irmãos imaginem só, né, uma nação, um comandante que seja, né, separa os seus soldados e fala assim: ó, vocês vão agora para o campo de batalha. E aí os soldados perguntam: tá bom, mas a gente precisa de comida, a gente precisa de mantimento. Não, se vira, vocês têm que ir lá, né? A gente sabe que não é assim que acontece, né? Mas obviamente toda nação que envia um exército ali para o campo de batalha, ele é quem custeia aquele exército, aquele grupo, né? É ele quem supre as necessidades com remédios, né? com alimentação, com roupa, com tudo que é necessário, né? Por conta disso, o apóstolo Paulo ele enfatiza isso quando está falando sobre contribuição. Ninguém jamais milita pela sua própria custa, né? Os missionários, todos aqueles que se levantam a ir para o campo de batalha, levar o evangelho adiante, eles precisam de um suporte por trás, né? Que somos obviamente você e eu, né? Nós não podemos sermos milionários, né? Termos grandes fortunas ou riquezas, mas obviamente todo mundo tem alguma coisa que pode dirigir aqueles que necessitam mais do que nós, né? Quantas vezes nós perdemos comprando, né, besteira, né? Quantas nós muitas vezes incorremos o erro de nos tornarmos consumistas, comprarmos coisas sem necessidade, enquanto muitas vezes eles estão lutando ali, né, para sobreviver com o pouco que tem. Então os irmãos percebam que cabe a nós também a função de pensarmos e zelarmos pelos nossos missionários nesse sentido, né? Contribuir com missões é se preocupar em prover o necessário para que o Evangelho de Deus ele se expanda além dos nossos limites, né, nesse sentido. Uma outra coisa é também zelar e amar os nossos missionários nos seus campos, né? É essa empatia, esse compadecer por eles, né? E o último ponto é se importar como vem a nós o seu reino, além da né? De apenas simples palavras, né? Querer que isso aconteça de fato, né? Porque não adianta apenas orarmos para que venha a nós o seu reino. É preciso colocar, né, a mão no arado, obviamente, né? Pode passar mais um. Agora, irmãos, os irmãos, eu trouxe uma reflexão aqui para tirar um pouco os irmãos do conforto. Como que os irmãos acham que... Pode voltar, por favor. Tá. Como que são esses gastos com o seu dinheiro?
É algo que obviamente envolve muitas das coisas, mas há uma informação que eu não pude deixar de passar desapercebido, porque obviamente nós estamos falando sobre contribuição, sobre missão, né, sobre essa visão, obviamente, voltada para os nossos missionários, mas os irmãos acham que os cristãos eles já aproveitam bem daquilo que Deus entrega nas suas mãos? Você acha que eles conseguem reaproveitar e direcionar ao Evangelho aquilo que de fato Deus nos concede? Eu tenho alguns gráficos aqui compartilhar, irmãos. Percebam, o primeiro ponto, os cristãos geralmente, e quando eu falo geralmente, irmãos, é a situação geral do Brasil, tá? A gente sabe que boa parte do Brasil, ela é cristã, né, como um todo. Então foi feita uma média lá, e foi estipulado, e foi descoberto que os cristãos gastam mais com animais de estimação do que com missões. Mas os irmãos podem até falar, tá bom, mas animais custa caro e tal, né? Tá bom, isso não é desculpa, mas vamos passar para a próxima. Os cristãos costumam gastar mais com comida supérflua do que com missões. Quem aqui tem iFood e pede coisas em casa? Não, faz parte, né? Uma outra coisa, irmãos, os cristãos gastam mais com cosméticos e produtos de beleza do que com missões. Mais um ponto, os cristãos gastam, e aqui talvez seja o ápice, os cristãos, irmãos, em média, no Brasil, eles gastam mais comprando chicletes do que contribuindo para missões. É assustador, né, irmãos? Irmãos, mais uma vez, enfatizando, é o cenário do Brasil como um todo, geral, tá? Uma coisa que nós devemos louvar a Deus e agradecer é que nós temos um ministério que zela com missões, né? Que direciona, que conscientiza o seu povo da missão que eles têm, né? Da necessidade de nós levarmos ali os recursos necessários para aqueles que estão no campo, tá? Mas aqui é um gráfico da situação do Brasil como um todo. Nós sabemos, né, que cada esquina basicamente tem uma igreja evangélica, e nós louvamos a Deus por isso, mas que a maioria não tem essa consciência, tá? É sobre isso que o gráfico está se tratando, né? Um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante 5 anos por esse mesmo cristão. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui mesmo porque são muitas informações, mas o que isso diz para nós, irmãos? Do constrangimento, na verdade. Porque quando nós temos ideia dessas missões, das responsabilidades que estão sobre as nossas costas, nós sabemos que muitas vezes nós não utilizamos os nossos recursos da forma como deveríamos. Né? Nós poderíamos muito mais promover o avanço do Evangelho de Deus, abençoando aqueles que estão lá, lutando para que o Evangelho alcance aqueles que não conhecem, né? Do que, obviamente, esbanjando com coisas desnecessárias. Muitas vezes comprometendo a nossa própria saúde. Né? Quantas pessoas ali acabam incorrendo nessas coisas, né? Mas que, obviamente, que nós possamos ali ter uma consciência cada vez maior ali sobre as necessidades do reino, amém? Uma outra coisa aqui, os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Pode passar mais um. Certo? E aí fica uma reflexão aqui, né? Como podemos dizer que amamos a obra missionária se missões é o nosso menor investimento, irmãos? Né? Esse é um ponto, uma reflexão assustadora, né? Pode passar mais uma. E assim eu não quero me prolongar mais, né? Mas assim fica assim, missões, né? Como foi dito aqui pelo pastor James também, missões estão no coração de Deus, né? Não tem como dizer que não tem como transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Mas eu lembrei de uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu contei esses dias uma história lá na igreja que talvez ajude a entender um pouco da gravidade dessas coisas. Certa feita, irmãos, uma esposa, né, na sua casa, com seus afazeres domésticos, chegou ao seu marido que estava deitado no seu sofá, né, descansando, né, do trabalho pesado que ele tinha, e perguntou: "Você pode me ajudar a limpar a casa?" E aí ele olhou assim e falou assim: "Calma aí, isso aqui é motivo para divórcio?" E ela falou: "Não, claro que não, eu só estou pedindo para você me ajudar." Aí ele falou: "Se não é motivo para divórcio, então eu vou fazer." Tá bom, né? Aí continuou. E aí passou mais um tempo, né? Ela voltou para ele de novo e falou assim: você consegue me ajudar a lavar a louça, por favor?" E aí ele parou e falou assim: "Calma aí, mas isso é motivo de divórcio?" Ele falou: "Não, tá doido? Claro que não, né? Estou pedindo para você me ajudar." Ele falou: "Ah, então eu não vou fazer." Né? E a reflexão que fica, irmãos, é o seguinte: existem coisas que a gente deve e pode fazer, mas que muitas vezes a gente
para e fala assim, evangelismo é uma coisa importante, né? Mas eu vou ficar aqui mesmo, tem que vá por mim, eu não vou perder a minha salvação por causa disso, né? Não vai dar em divórcio, não é algo tão grave, né? Oração tem tanta gente orando, contribuição tem tanta gente contribuindo, né? Não é a minha moeda que vai fazer a diferença. Mas da mesma forma com que aquele homem, né, que pensava dessa forma, né, é motivo de divórcio? Não, claro que não. Como que os irmãos acham que é o relacionamento de uma pessoa dessa com a sua esposa? Ela vai aos poucos se comprometendo, né, irmãos? Isso é fato. Né? Da mesma forma, quando nós vamos negligenciando as nossas responsabilidades diante de Deus, porque nós pensamos que ela não vai, né, nos fazer grandes males, não vai tirar de nós a nossa salvação, a gente está salvo para sempre mesmo, mas tem que perceber, por tantos nãos que nós damos a Deus, nós vamos perdendo a oportunidade de termos uma intimidade maior. E obviamente, desfrutar de algo bem maior que Deus tem para nós. Então, possamos, né, mais uma vez, que Deus nos conceda a graça e misericórdia, né, para ter uma consciência cada vez maior dirigida à necessidade dos nossos missionários, e também assumimos também, né, irmãos, assumimos da responsabilidade de ir também, né, de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos quanto estiver ao nosso alcance, obviamente, né. Assim eu agradeço a oportunidade de devolver a palavra para o pastor Gênesis. Né? Amém, irmãos. Missões. Missões são o coração de Deus. Mas José Carlos, uma vez, subiu nesse púlpito, precisa estar no nosso coração também. Porque Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Não é? Tudo que nós aprendemos aqui, vamos guardar e praticar, não é? É isso mesmo. Às vezes as pessoas dizem assim: não está sobrando. Tem pessoas que acham que Deus é pedidor de esmola. Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, não está, porque eu estou apertado. E o pior é que cada dia vai ficando mais apertado, né? Porque se você é um reino de Deus, deve investir nele. Se eu for contar aqui um pouquinho de experiência no campo missionário, da provisão de Deus, nós vamos tomar muito tempo. Mas eu vou dizer para vocês: provai e vede. Aleluia! É bom. Porque tem muitas pessoas que já ouviram falar do Senhor, mas nunca tiveram uma prova real de que Deus existe, está na vida dele e é o seu provedor. O que aconteceu comigo, com a Márcia, foi coisa tremenda. Nós tínhamos tudo, de repente não tínhamos mais nada. Alguém chegou a dizer assim: mas o que você fez? E começou a enumerar, que sabia, não é? E eu falei: aprendi tudo no reino de Deus. Foi a única resposta que eu dei. Porque o que eu ia dizer? Se eu tinha uma casa de praia de 5 mil metros quadrados, eu casei, querer investir no reino de Deus. Que eu mesmo disse para minha esposa: vamos, porque era aquela coisa, que é valores, qual é a prioridade? Quando Jesus disse assim: mas buscar, antes dele falar, é o 6,33 de Mateus, primeiro ele mostrou as nossas listas de roupa, de comida, etc. Agora ele vai dar a solução para todos os problemas econômicos que nós possamos ter. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu experimentei isso, não é? Coloquei tudo no reino de Deus, estou terminando os meus dias sem ter falta de nada. E Ele sempre dá aquilo que Ele disse: ninguém quer deixar pai, mãe, em favor, então, que não receba nesta vida 100 vezes mais. E no final, a vida é eterna. Eu até digo que a contribuição para o reino de Deus ela é uma prova da nossa fé, não é? Porque às vezes a gente mede. Não dá porque vai fazer falta. Nunca vai fazer falta, porque você aplica no reino de Deus. Você está colocando, vamos dizer, os seus recursos. Não é só dinheiro, é dinheiro, é tempo, dedicação. Porque às vezes as pessoas acham que eu dei, posso, como foi falado aqui para nós, não é? Como é que é a missão? Orar e contribuir.
O ideal é fazer os 3, não é? Porque você não pode achar, eu dei agora, posso ficar tranquilo, né? Tudo bem. Se a sua condição é só essa, amém. Mas às vezes você pode fazer mais do que orar. Você vai ficar em dívida. Às vezes você pode fazer mais do que dar, não é? E aí, sobrou o quê? É ir, né? Vai e deixa Deus mostrar que Ele é Deus. Só um episódio pequeno que nós já vamos encerrar essa parte. Uma vez eu e Márcia, o pastor Hamilton, Luiz Vieira e a esposa dele, Vaneuza, fomos incumbidos pela convenção de fazer uma viagem. Era assim, a gente ia começar, a gente ia fazer em linha reta, quando terminasse voltava para o mesmo lugar, não é? E foi isso que nós fizemos, saímos de uma cidade para outra, eles nos deram, era cruzeiro, como é que eu vou falar? Vamos dizer, 1.700 cruzeiros, era dinheiro naquela época, dava para a gente fazer essa viagem, comer, botar combustível e dar muito dinheiro. E nós, quando chegamos no meio da viagem, eu enfrentei um problema com Deus. Esse problema com Deus é que às vezes Deus bota você à prova e nesse momento você está dando problema. Porque às vezes até porque você diz que você crê, deixa eu ver se você crê mesmo, não é? Se eu tinha esse valor, eu cheguei no meio da viagem, eu tinha gasto a metade. Agora você deu 1.700, da metade sobrou quanto? R$850, né? Mais ou menos isso. Desculpa, cruzeiro. Muito bem. E lá aconteceu um incidente, nós estávamos em Itabuna. Tinha chegado em Itabuna. E eu estava lá em Itabuna e Deus trabalhando, porque vocês querem ver os milagres, maravilhas de Deus, querem ver? Não é nas quatro paredes, não. Porque eu sempre disse assim, e estes sinais. Como é que segue? Eu vou seguir isso aqui parar? Se isso aqui começar a andar, eu vou seguir andando, né? Então é aí. Por que eu estou dizendo isso? Eu experimentei isso. E nós tivemos tantos milagres na Bahia. Não vou contar tudo, porque senão. Mas então o que acontece? Uma pessoa veio para nós orarmos. Nós foi de volta, tentou, era vivo hoje, já faleceu, né? Quando nós oramos, Deus me deu uma visão com a moça. E aquela visão, eu perguntei, está tudo bem, você é minha, está tudo bem, pastor. Eu falei, não, eu não posso procurar algo que não está diante de mim. Se ela disse que está tudo bem, eu sosseguei. Aí veio a outra senhora, tudo bem com a senhora? Disse, não, está não, nem com ela, ela é minha filha. Aí ela contou qual era o problema. Ela tinha roubado da diretora da onde estudava 700 cruzeiros, imagina o dinheiro que ela roubou. Só que ela pegou, não tinha noção do valor, gastou o que queria e jogou o resto fora e foi embora. E ela disse, pastor, meu esposo não é crente, ele vai nos matar. Ele não vai aceitar isso, de jeito nenhum, que ele é homem de caráter. Aí eu falei, bem, irmão, vamos orar pela irmã, né? Aí eu orei por ela, perguntei, pastor, aí, como é que eu faço? Irmã, nós vamos orar pela irmã. Não é assim que a gente fala, quando alguém vem com um problema que você não tem como resolver, o que eu posso fazer? Eu vou orar. Eu vou orar pela irmã, pode deixar. E aí ela baixou a cabeça, foi embora, e nós terminamos domingo de manhã, nós estamos nos preparando para continuar a viagem. Deus veio e falou no meu coração, vai lá na casa daquela mulher, ajuda ela. Eu falei, essa revelação não é de Deus. Como é que Deus vai para me ajudar? Eu tenho dinheiro, estou aqui para a minha passagem. Né? Mas eu disse assim, não é de Deus. Isso tudo eu pensei, né? Porque Deus não precisa falar. Ele lê o teu pensamento, conhece o teu coração. E quando eu tomei essa atitude, Deus falou de novo comigo, vai usura, você tem que tratar comigo. Ah, meu irmão, quando essa segunda palavra veio, eu falei, pastor amigo, irmão Márcio, Deus, nós temos que ir lá ajudar aquela senhora, porque Deus mandou. Agora eu não pergunto, porque se você crê em Deus, você não vai perguntar a Deus por que você está fazendo isso. Você tem que ir e faz. O restante é com ele. Você crê que ele é o dono do ouro e dono da prata? Você crê que ele está no dono de Deus? Mas se você não crê, não vai fazer isso. Porque você enfrenta às vezes, não é? Mas o que é que eu vi? Chegamos na casa, da
falou. Eu falei, então tá bom. A irmã Márcia era tesoureira. Márcia, vai lá, resolve o problema dela. E a Márcia foi voltar alegre, nós oramos e fomos embora. Quando nós saímos, eu parei o carro e disse, gente, agora nós estamos sem dinheiro para ganhar. Agora nós vamos pedir para Deus. A Márcia levantou, não, gente. O dinheiro da passagem está todo aqui. Eu falei, mas como você fez? Eu entrei e perguntei a ela, olha a sabedoria. A senhora não tem nada em mãos para pagar essa dívida? Deve ser o senhor tem 200 cruzeiros. Ela meteu a mão, toma 500, completo. Eu falei, e aí os 500? Não, quando eu saía de casa, me veio assim uma inspiração que eu devia levar uma reserva. E eu tinha 500 cruzeiros de reserva, eu botei aqui, acabei de gastar ele. Nós vamos saber que salário está aí, vamos embora. Agora, queridos, olha como é que Deus trabalha. Agora que eu quero falar, é fé mesmo, não é? Quando nós chegamos em casa, porque nós viajamos para aqui e para lá, então quando chegamos em casa, falei, Márcia, recebemos tanta oferta, deixa eu ver quanto nós temos. Aí vamos contar. Nós tínhamos 2.000 cruzeiros. E os quantos? Quem está falando isso para vocês é alguém que tem vivido isso. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, uma coisa eu digo, tem que ter fé. Por isso é que nós temos que buscar de Deus, Senhor, me ajuda a crer. Porque tem muitas pessoas que creem que não salvam e vão para o céu, mas não creem que pode ou deve ajudar alguém. E às vezes Deus manda você ajudar, e você diz, mas como eu não tenho? Será? Pois faça o que Ele mandou. Aleluia! Não vou me explicar, não vou me estender, mas eu vou dizer para vocês, é gostoso fazer isso. Já imaginaram você chegar numa cidade, em Bahia, né? Quando eu cheguei na Bahia, naquele tempo existia uma senhora, isso foi em 1986, uma senhora chamada Menininha do Cantoá. Quem lembra desse nome? Deixa eu ver se alguém aqui lembra. Menininha do Cantoá, não é? Pois é, ela era uma feiticeira da Bahia, que vinha gente vamos dizer, de muitos países só para ela fazer o trabalho. E eu, quando fui entrar na Bahia, parei o carro, saí do carro e disse, Senhor, aqui, esse estado, quem manda nesse estado é Menininha do Cantoá. Senhor, eu vou entrar aqui agora, Senhor. Quando eu comecei a orar, aí peguei, orei o Senhor, fui ler a Bíblia. Sabe que versículo tinha na minha frente? Toda a terra está cheia da minha glória. Eu fechei a Bíblia e disse assim, aqui quem manda é o Senhor. Foi o lugar que eu vi Deus fazer mais. Meu Deus, por isso que eu digo, você quer ver as maravilhas do Senhor? Se lança mar alto. Faça mar alto. Foi o que o Senhor disse que não conseguiria arriscar. O que é o mar alto? É você se lançar pela fé. Claro, na direção de Deus. Porque missões é aquilo, né? Quem aqui, não está aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguém. Em janeiro de 2018 eu mandei missionários. Tem aqui alguém que foi em missões? Tem um aqui. Tem um. Ali você foi em missões. Aprendeu a falar espanhol? Então, nós fizemos, foi um ano preparando. Aqui na Zona Leste, lá na Zona Sul, eu tinha um professor aqui, um professor lá. E no janeiro de 2018 mandamos. Deu uma confusão lá. Porque, você era de menor? Eu mandei de menor e esqueci de ter um documento dos pais. Deu problema, voltar. Também o que acontece? De repente, atravessando a fronteira para a Bolívia, eles com colchonete, o que é que foi? Vocês pareciam até um bando de sem terra, né? Estavam invadindo a Bolívia. Aí, quando chegou na fronteira, vocês voltaram. Houve todo, mas depois foi todo mundo. Vamos ver se lembra. Quantas almas vocês ganharam nos 15 dias? 39. 39 almas. Eles ficaram lá 15 dias, que eu pedi a eles que me dessem os 15 dias de séries que eles teve. Vocês vão me dar 15 dias
E só que eu daqui, quantos foram daqui? 12, 13, não lembro. Mas depois veio também do Rio, lá da igreja de Queimados. Eu sei que, irmãos, eles voltaram maravilhados. Porque tem pessoa que quer ver a glória de Deus sentadinho dentro da igreja, não é? Vindo no domingo e querendo sair cedo, não é? Você quer ver as maravilhas do Senhor? Silêncio. Vamos fazer. Ora, Jesus. Contribua, ore e vá. Porque essas maravilhas nós vemos quando nós estamos no campo. Para nós pastores, né? Eu corri do ministério pastoral, mas não teve jeito. Estou aqui. Amém, querido? Vocês não fizeram nenhuma pergunta para o Daniel. Vocês ficaram numa interrogação? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? O Daniel deu uma palavra que eu achei muito importante. Você pode fazer missão dentro das suas possibilidades. A Bíblia diz que tiver mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Você não pode ir, mas nem por isso você deixa ou vai deixar de ser um missionário. Não é? Você não tem valores altos. Contribuição não é valor, é aquilo que está no teu coração para você dar. Cada um contribui conforme o que estiver no coração. Isso é oferta. Isso é oferta. Não é? Então você nunca deve deixar de contribuir. Porque às vezes eu fico olhando assim, eu tenho 100 crentes, falei, bom, se cada um der R$10, quanto eu consigo levantar de oferta, onde eu tenho 100 pessoas, cada um deu R$10. Quanto que é? É 10 para mais um zero, né? 1.000. Olha só, 1.000. R$10. Mas se você vai dar só R$10, você pode dar mais. Então cabe você vestir a camisa com Deus, porque o que Deus espera de nós? Eu estava meditando sobre a nação de Israel. Alguém diz assim: Israel é o povo escolhido de Deus. Escolhido para quê? Para quê? Os irmãos que creem na predestinação, que os irmãos predestinados para a salvação, eu nunca vou questionar pontos de vista, nem discutir. Se você crê assim, eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou pregar o Evangelho. Porque eu não sei quem são os predestinados. Eu leio na Bíblia que todo mundo está predestinado para o inferno. É isso que eu leio na Bíblia. Quando eu leio lá Efésios 2, de 1 a 3, nos vivificou, estando mortos em delitos e pecados, fora andando, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e era, por natureza, filhos da ira, como eles são. Todos são. Então nós temos assim. Foi pecado e iniquidade para se revelar. Mas não vem o Evangelho, a essa grande missão que nós temos. Não é? Quando nós vamos para aquele cartaz ali, olha, as nossas igrejas todas têm um cartaz daqui, está lá. Segundo domingo do mês, missões. Não é? Então você é escolhido para o povo de Israel, que a nação, teve essa missão curiosa de pregar. Pastor, posso contar um testemunho que aconteceu aqui rapidinho? Partiu, irmãos? Amém. Irmãos, na última reunião que nós estávamos aqui, foi levantada uma oferta para comprar o sítio do Vilela. E também levantaram para a gente fazer o projeto daquele sítio ali. E o que acontece? Eu estava aqui sentado nesse cadeira aqui, nesse banco aqui, e quando parece que o pastor Gento falou assim: tem alguém aqui que vai se levantar a determinar um desafio, que era 25 meses para pagar o sítio do Vilela, o terreno do Vilela. E ali eu estava aqui sentado e Deus falou comigo assim: levanta, faz esse desafio. E eu disse assim para Deus, assim, lá em Batman, eu disse: Deus, quando eu voltar para São Paulo, eu vou construir, Eu tenho terreno para pagar e eu já vou construir, não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero saber que eu vou ir da cabeça na mão do grande desafio. E eu fiz esse desafio aqui. E por 2 vezes Deus falou comigo, eu disse: Deus, quero ouvir mais direito. E na segunda vez Deus falou assim: levanta. Aí eu levantei e fui embora. Quando eu recebi um convite para
descer do altar, vou cumprimentar a pessoa e já vou conversar com ela para mim, né, aproximar mais e apressar mais o pagamento. E quando eu cheguei para ela, eu disse assim: dona, é o seguinte, eu quero antecipar o pagamento para terminar lá, que está lá o terreno, e eu já comecei a construir. E eu faltava 21.500. E ela disse assim: pastor, você não precisa pagar nada, já está pago. Glória a Deus! Aleluia! Eu só vou entregar na sua mão o documento de quitação. Passou segunda, terça-feira, quarta, quinta, na sexta-feira eu peguei o documento de quitação. Olha o desafio, quem crê é assim. Nós servimos um Deus de milagres. Né? Quem crê que nosso Deus é um Deus de milagres? Eu digo para vocês isso porque eu tenho visto Deus na minha frente, como eu disse, não vou contar. 60 anos servindo ao Senhor, 36 aqui, e eu tenho visto Deus. E para ver Deus, às vezes você não vai ver no conforto da sua casa, não. Na fornalha, Ele vai estar com você. Não é? Então, amém assim? Amém. Ninguém tem nada para perguntar? Ou alguém lembrou e quer falar? Ninguém lembrou. Vamos esperar então agradecer a Deus. Hoje o culto é por conta desse grupo que veio fazer lições, não é? O pastor Marques está aí. E nós agora vamos agradecer a Deus por esse momento de passar. Agora pastor Marques, você como presidente, faz uma oração e dá um encerramento. E vamos ver os irmãos para voltar às 6 horas. Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar. Eu sei que o pastor Gênesis não vai descer, mas numa conversa com ele, uma certa ocasião, ele me disse que, numa época da vida dele, ele ganhava, se fosse hoje, aproximadamente 100 salários mínimos. Calculando, seria 130 mil reais. Uma zona de conforto considerável, para ficar desconfortável. E ele renunciou tudo isso em prol da obra de Deus. Está faltando alguma coisa, pastor Jesus? Não, hoje eu tenho muito mais. Glória a Deus. 100 salários de 130 mil reais. Mas, como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 9. Ou é 9, 16, você foi ver. Ele diz: a mim, aliás, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Porque a mim é imposta a obrigação de anunciar o Evangelho. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Isso é profundo. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça em estar no nosso meio desde as 14 horas que estamos aqui. E graças a Deus temos sentido o mover do teu Espírito Santo. E cada uma das palavras, as saudações que houve no período que estávamos aqui adorando o Senhor. E agora essa palestra tão edificante que tu tens usado o teu servo, irmão Daniel Gonçalves, que tem se levantado como instrumento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos que ouviram e nos prepara agora para esse café a qual tão bondosamente os irmãos prepararam para nós ali, Senhor. E logo mais às 18 horas estaremos aqui em um grande culto de missões. Que o teu nome seja, acima de tudo, glorificado. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 18 horas, irmãos, estaremos aqui com grande